Vamos entrar na lição? Vamos entrar na lição? 1, 2, 3. Entrando na lição. Tema da lição de hoje: serviço cristão ou ministério. Ministério ou serviço cristão, vírgula. Uma guerra espiritual. Esse é o tema que nós vamos desenvolver aqui na segunda carta de Coríntios, de Paulo à igreja de Coríntios, né? A partir do capítulo 10, versículo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Tá certo? Essa primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Na primeira sessão vai do versículo 1 até o versículo 6. Mas deixa eu dar aqui a palavra de introdução, tá? A palavra de introdução desse tema. Vamos lá. Não nos apercebemos que os obreiros do Senhor, envolvidos nas atividades do serviço cristão, e muitas vezes totalmente absorvidos por elas, também estão engajados numa autêntica guerra espiritual. Isso é, amém? Quando você começa a servir a Deus de uma maneira mais prática, quando você começa a ocupar posição no corpo de Jesus, você vai começar a enfrentar batalhas mais duras, amém? No Espírito. São verdadeiras guerras espirituais. Na verdade, a guerra espiritual acontece desde o momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ela fica mais ferrenha na medida que você vai crescendo espiritualmente e vai ocupando posições no corpo de Cristo, amém? No serviço cristão, tá? A pessoa que não tiver um crescimento espiritual adequado, ela não vai suportar e não vai aguentar trabalhar em prol do reino de Deus. Amém? Porque servir a Deus sem fazer nada é uma coisa. Mas servir a Deus colocando a mão no arado, servir a Deus realmente trabalhando para Jesus de verdade, pode ter certeza que você vai sofrer muitas oposições espirituais. Se Paulo sofreu, né, pastor? A gente não vai sofrer? Exatamente. Olha que Paulo era um homem. Amém. Só que tem uma coisa, né? O serviço cristão é uma guerra espiritual, mas ele é recompensador. Vale a pena. Amém? Tá? Quem serve a Deus de verdade, quem põe a mão no arado, quem realmente arregaça as mangas, quem realmente se prontifica a servir a Deus em posição onde o Senhor quer que ele se posicione, essa pessoa é recompensada por Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ela é recompensada não só aqui, na vida presente, mas principalmente na eternidade. Amém? Tá. Essa guerra, como acontecia com o apóstolo Paulo, inclui a luta contra os que desafiam a autoridade ministerial e a luta contra os líderes que o apóstolo chama de falsos apóstolos. Amém? Que nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios 11, versículo 13. Né? Nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios 11, 13, quando Paulo chama aquelas pessoas que estavam ali se levantando contra ele, algum em posição de liderança, verdadeiros falsos apóstolos. Tá certo? Então Paulo enfrentou muita guerra espiritual e teve muito confronto, amém? Que Satanás enviava de uma forma humana, porque o diabo tem os seus escolhidos também, né? E ele coloca dentro da igreja para desafiar aquilo que é verdadeiro. E às vezes eles querem prevalecer. O falso sempre quer prevalecer em cima do verdadeiro. A gente temos que estar atento, amém? Para poder ter um bom discernimento. Esses líderes opositores de Paulo eram aparentemente cristãos judeus,
que alegavam ter autoridade superior de Paulo e que exerciam domínio indevido sobre a igreja de Corinto. Amém? Tá. Então eram pessoas, eram judeus, infiltrados dentro da igreja cristã, amém? Se fazendo de cristão, e porque ainda observava os princípios judaicos, achava que tinha primazia sobre o apóstolo Paulo, achava que tinha primazia sobre a igreja dos gentios, né? Porque eles se achavam, por serem judeus, eles tinham a primazia, tinham o privilégio, né? Acima de todos. Amém? Tá? Isso é um engano religioso. Tá? O engano religioso faz as pessoas se sentirem poderosas, né? E elas acabam vivendo uma falsa humildade, pois na verdade o que comanda a cabeça delas é o orgulho e a arrogância. Tá? Essa que é a verdade. Cristãos judeus que alegavam ter autoridade superior ao de Paulo e que exerciam o domínio devido sobre a igreja de Corinto. Amém? Tá. Pessoal, é a mesma coisa quando chega, você está congregando, né? Você está congregando. A pior coisa que tem, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tá cheio de gente esperta. Amém? Ele vai, arruma o título de pastor, né? Ele vai lá, arruma o título de pastor e já se acha pastor. Aí ele se aproxima da sua igreja, amém? E quer ser recebido como pastor. E aí você, na maior simplicidade e na maior humildade, né? Você reconhece ele, olha o pastor, ele é pastor, e não sei o que. A própria comunidade te pressiona, mas ele não é pastor, tem que ser colocado no lugar de pastor, que não sei o que e tal. Amém? Aí você, na tua simplicidade, na tua humildade, você recebe ele perante a comunidade como pastor. Daqui a pouco, ele reivindica o teu lugar. Amém? Daqui a pouco ele se acha tão pastor como você. Amém? Tão pastor como você. Porque ele quer o teu lugar. Porque na verdade ele se aproximou porque ele viu a simplicidade da congregação e ele viu uma maneira, olha, acho que por aqui eu posso entrar. Eu acho que esse povo pode me receber como pastor, me aceitar e daqui a pouco ele começa a tomar conta, dominar, já cria um grupinho e já se acha o pastor. Amém? Já acha o pastor, né? Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. Uma igreja não dá para ter dois pastores. Uma igreja tem que ter um pastor só. Amém? Tá? Um pastor só. Só um pastor. Senão vira um bicho de duas cabeças. Amém? Que bicho de duas cabeças dá certo? Amém? Quando o ser humano nasce com duas cabeças, os siamês, eles não procuram arrancar uma, eles procuram dividir e ver se consegue o corpo ficar separado e tal, ou coisa parecida. Amém? Não dá. Jesus, ele é uma cabeça só. Jesus é uma cabeça só. Amém? Tá? Ele não deixa ter duas cabeças. Tá? Duas cabeças não é ovelha, é dragão. Amém? Tá? Duas cabeças não é pastor, é dragão. Tá entendendo? Tá? Quer falar alguma coisa, pastora Renata? Não, pastor. Você já não viu muito isso acontecer? Eu já vi um negócio de siamês assim, né? Uma puxa para um lado e a outra puxa para outro, né? Uma quer ir para fora, a outra quer ficar dentro. Exatamente. Então é que nem duas cabeças, né? Para tudo dar certo. Então, assim também não dá para ser cristão judeu e nem judeu cristão. Ou você é cristão ou você é judeu. Verdade. Amém? Tá? Assim também não dá para ter dois pastores dentro da igreja. Verdade. Não dá. Amém? Não dá para ter dois pastores dentro da igreja. Eu tenho experiência nisso, já vi muito isso. Igrejas são divididas, acabam se dividindo. Dois líderes não dá certo. Não dá certo. Porque Tá? os dois são cabeças. É. Né? São Ou aquele que ganhou o título de pastor se sujeita, amém? E entra na igreja como membro
e fica lá um período como membro, aprendendo a ser discípulo daquela igreja, ou se não, ó, toma um rumo, amém? Vai fazer discipulado e ganhar almas para formar um grupo de ovelhas, porque pastor sem ovelha não dá para ser pastor sem ovelha. Pastor sem ovelha ou está aposentado, amém? Tá? Ou não é pastor, tá entendendo? Tá? Todo pastor tem que ter o seu grupo de ovelha para tomar conta, amém? Tá? Se ele não tiver seu grupo de ovelha, ele vai dar problema, ele vai dar problema, tá entendendo? Tá? Eu sei porque eu já vi muito isso, né? Muito isso. O camarada é esperto. Olha, enquanto ele é diácono, né? Você coloca ele como diácono, nossa, ele serve que é uma beleza, né? Coloca ele como porteiro, diácono, coloca ele como um obreiro simples, normal. É o melhor obreiro que você tem, amém? Tá? Coloca ele como presbítero, ele continua sendo ainda um obreiro, né? Tá? Já começa já começa a colocar um pouquinho as asas de fora, amém? Tá? Mas ainda se mantém na humildade, porque ainda não recebeu o título de pastor. Mas quando você dá o título de pastor, amém? É um caso sério, amém? Tá entendendo? Por isso que, na minha opinião, para colocar alguém como pastor, tem que ter outra igreja, amém? Deus tem que falar muito, não. Tem que ter outra igreja, tá? Para mim, auxiliar de pastor na congregação é presbítero, amém? Não pode dar, ele pode até cumprir função pastoral, mas não tem a responsabilidade do pastor local, né? Tá? Então, é muito difícil. O título de pastor hoje em dia é muito perigoso para quem não está preparado. Amém? Quem não está preparado, quem não tem uma boa formação. E quem não tem uma chamada, né, pastor? Às vezes a pessoa, assim, ela é um bom cooperador, mas ele já não é um bom pastor. Por quê? Porque ele não recebeu aquele chamado de Deus. Uma coisa é Deus te separar a pastor. Outra coisa é você adquirir o pastorado, se adquirir. Né? Aí eu consegui, aí eu fui lá, é isso que eu queria, vou pedir para alguém me consagrar, me consagra e estou aí. Não, é uma coisa de Deus chamar. E às vezes ele se aproveita da ânsia de alguns pastores presidentes, pela necessidade da obra, né? E se coloca à disposição. Amém? Então ele vai lá, pumba, aí se coloca à disposição. E o pastor presidente, às vezes, uma boa vontade, coloca aquela pessoa na figura do pastor e daqui a pouco ele começa com humildade, daqui a pouco ele quer mandar no pastor presidente, daqui a pouco ele está dividindo a igreja ali, entendeu? É um caso sério, né? Então, pastorado tem que ser chamado por Deus, não adianta querer forçar uma barra. Pastor, Deus tem que falar com o obreiro, que ele vai ser um pastor, e falar com a esposa. Se a esposa também não estiver de acordo, não aceitar, fica difícil. Tem que estar os dois juntos. Então, os tempos modernos estão assim, né? No tempo de Paulo era o título de judeu, né? Se titulava judeu, ele se achava acima dos gentios, né? Encontramos opositores com esse perfil hoje. É uma pergunta. Encontramos opositores com esse perfil hoje? Como tratar com eles? Como vencer a luta? Há muito a aprender sobre as nossas atitudes e sobre as armas a usar nesse combate, explícitas ou mesmo implícitas, no escrito do apóstolo Paulo, que ora vamos considerar. Amém? Tá. Vamos separar por sessão, vamos separar por tópico e vamos separar por parte. Tá? Primeira sessão. Atitudes para vencer essa guerra. Atitudes para vencer essa guerra. Tá? Introdução da primeira sessão. Paulo apelou aos coríntios a tomarem providência antes da sua chegada, de modo que não precisasse agir contra eles. Estava determinado a ser rigoroso contra os adversários, que questionavam a validade do seu apostolado.
mas com os crentes pretendiam proceder diferentemente. Amém? Ser duro com quem está em posição de liderança, amém? Tá? E ser carinhoso com quem está em posição de ovelha. Tá? Uma coisa é o tratamento com a ovelha, outra coisa é o tratamento com pessoas que estão em posição de liderança. Amém? Quando uma ovelha erra, tá? A gente precisa tratar com carinho, com amor, tá? Às vezes precisa ser um pouco mais enérgico, tá? Mas quando é o líder, você tem que primeiro ser duro. E depois você pode até dar carinho, né? Depois você passa o azeite, porque ele também é uma ovelha. Mas tem líder que não é ovelha. Tem líder que é um verdadeiro bode, amém? Tá? Ele dá chifrada na gente. Você vai tratar com ele, ele quer se impor sobre você, ele quer bater boca com você, ele quer enfrentar a tua autoridade, ele quer confrontar a tua autoridade. E é esse tipo de liderança que Paulo iria tratar ali. Então ele percebeu que seria uma grande guerra. Amém? Porque ele ia ter pessoas que se tornaram seu inimigo dentro da congregação. Os falsos apóstolos estavam querendo jogar Paulo para longe. Amém? Afinal, Paulo era o fundador da igreja. Para eles, Paulo era uma ameaça. Por quê? Porque Paulo era conhecedor da verdade. Tá? Paulo havia doutrinado aquela igreja a ser uma igreja cristã gentílica. E eles queriam trazer o gentil para o judaísmo de volta. Amém? Cristão judeu não dá certo, pessoal. Amém? Cristão judeu não dá certo. Né? Não dá certo. Ou você é cristão ou você é judeu. Né? Nós temos que amar o judeu, temos que amar Israel, tá? Mas não dá para você ser da religião judaica e trazer a religião judaica para dentro do cristianismo. Amém? Paulo já teve um trabalho enorme para tirar o cristianismo, né? Tirar o cristianismo da religião cristã, não é verdade? Tá certo? 2 Coríntios 10, versículo 1. 2 Coríntios 10, versículo 1. Vamos lá. Amém? Diz assim. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, né? Pois eu, Paulo, faço esse apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Amém? Tá? Aleluia. Vocês vão entender já o que Paulo quis dizer aqui. Tá certo? Aqui, ó. O pedido de Paulo, que começa apresentando-se, né, como eu mesmo, Paulo, o pai espiritual dos seus leitores, foi feito à luz da mansidão. Opa, desculpa, não é isso mesmo, tá certo. Eu vou repetir. O pedido de Paulo, que começa apresentando-se como eu mesmo, Paulo, o pai espiritual dos seus leitores, foi feito à luz da mansidão e benignidade de Cristo. Em outras palavras, Paulo reivindica a sua paternidade em relação a eles. Paulo reivindica a sua paternidade em relação a eles. Tá? Quando Paulo trata eles na carta com dureza, Paulo está mostrando para eles que ele é pai. Amém? E como pai, ele tinha o direito de chamar a atenção deles como filhos. Foi eu que formei vocês. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Coríntios 4,15. Primeira carta de Coríntios 4,15. Amém? Primeira carta de Coríntios 4,15. Diz assim. Olha o que diz aqui. Eu vou ler o 14 e o 15. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem
milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês, na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Foi eu que gerei vocês no meu útero espiritual. Aleluia. Quantas almas você gerou no teu útero espiritual? Amém? Tu já teve o prazer de gerar uma alma? Já teve o prazer de levar uma pessoa para Cristo, discipulá-la e levá-la até o batismo e depois entregar para o pastor? Já teve esse prazer? Hã? Aleluia. Glória a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu sou o teu pai espiritual. Foi eu que gerei vocês. Amém? Tenho direito sim. Não é essa turma que chegou depois aí, que quer reivindicar, amém? Ser pai de vocês. Sou eu que sou pai de vocês, tá? Então ele fala isso, né? E diz que agiu com dureza mesmo, tá? Mas agora, pessoalmente, ele vai agir, amém? Com carinho, vai agir com amor, tá? E aqui se usa a palavra mansidão e benignidade de Cristo, tá? Paulo destaca duas características do caráter de Cristo. Quais são? Mansidão e benignidade. Né? Mansidão e benignidade. Pastora Renata, lê para mim aí, 2 Coríntios 10, versículo 1, na linguagem mais antiga. Na linguagem antiga? É. Além disso, eu, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Isso. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Amém? Falei ousado, né? Estão entendendo? Quando eu estou ausente, eu sou ousado, eu sou duro. Amém? Sou rígido. Mas quando eu estou presente, eu sou o quê? Ousado. Não, presente. Peraí. Quando presente, ele é humilde. Humilde. Presente, ele é humilde. Humilde. Amém? Mas ausente, ele é ousado. Ousado, duro, né? Isso. Aqui, ó, Ele é mais... na linguagem de hoje, ó. Isso. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, né? Mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo. Cristo, ele fala em nome de Cristo, tá? Que foi carinhoso e bondoso. Aí ele destaca o quê? Duas características do caráter de Jesus. Bondade e mansidão. Mansidão e bondade. Tá? Eu vou mostrar aqui vou ler aqui o que significa mansidão e bondade. Tá? Mansidão denota amizade afetuosa e gentil, sendo o contrário de fúria repentina e grosseira. O manso, ele não bate de frente quando o outro vem com tudo. Amém? Aleluia. O manso simplesmente segura. Amém? Segura o ímpeto. Tá gritando? Tá falando alto? Deixa. Amém? Vamos dar uma volta no quarteirão. Amém? Depois a gente conversa. Você tá muito nervoso, né? Esse é o manso, né? Ele não quer perder a amizade, ele não quer bater de frente, ele não quer quebrar o relacionamento. Não quer pecar, né? Não quer pecar contra Deus, né? Aí bate de frente, espalha, tá. Aí quebra o relacionamento, aí passa 1, 2 dias, tem que pedir perdão. Amém? Que chato, né? Que chato. Se fosse manso, já se resolvia na hora, né? Fosse manso, mas não. Dois bicudos, né? Conversar, né, pastor? Dois bicudos que fala, né? Dois bicudos não se beijam. Dois bicudos. Ah, meu irmão e minha irmã, vai sair uma briga de espada, viu? O comentarista Kreuz diz que a mansidão afetuosa a que Paulo se refere é exemplificada na vida e ministério de Cristo. Tal mansidão não era moleza condescendente pela qual as exigências da lei de Deus seriam rebaixadas. Cristo demonstrou essa mansidão quando tratou benignamente
e cheio de compaixão dos pecadores, sem todavia minimizar seus pecados. Amém? Tá? Não estou concordando com o seu erro. Não estou concordando com a forma errada de você agir. Amém? Mas estou evitando o bico, estou evitando o conflito. Amém? Tá? O manso, ele sabe brecar. Tá? Não ele tá vendo que o cara tá ultrapassando o sinal, amém? E ele de propósito coloca o carro na frente para o outro bater. Não, o manso não faz isso, tá? O manso, ele prefere trabalhar na retaguarda, né? Na direção defensiva. Na direção defensiva. O manso sabe agir na defensiva, né? O manso sabe agir na defensiva. O arrogante não. Arrogante quer atropelar, quer passar por cima, se acha, né? Cheio de razão, tá entendendo? Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala. Mateus 11, 29. Diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Amém? Tá? Outra versão diz o quê, pastora? 29? É. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Amém? Sou bondoso e tenho um coração humilde. Tá certo? Aleluia. Tá? Bondoso é diferente de benignidade. Bondoso é o que eu sou, né? Bondoso fala de mim. Eu sou bondoso. Benignidade é o que eu faço em relação ao próximo. Amém? A benignidade é fazer o bem. O bondoso é o que eu sou. Deu para entender essa diferença? Jesus é bom. Tá? Aleluia. Por ele ser bom, ele age com benignidade. Deu para entender? Bom é Deus. Bom é Deus, que sempre está agindo com benignidade, né? Tá? Às vezes as pessoas falam bondade, né? Se referindo à pessoa que é bondosa, tá? Benignidade significa bondade, equidade e brandura. No presente texto, o termo se encontra-se associado à mansidão, para expressar uma única ideia, que é o modo como o apóstolo esperava relacionar-se com os coríntios. Amém? Expressando bondade, né? Expressando bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Você é bondoso? Aleluia. Você é bondoso? Você tem atitudes de benignidade? Você procura fazer o bem? Né? Aleluia. Então nós vemos aqui, repetindo, né? O tema é ministério, serviço cristão, uma guerra espiritual, tá? Primeira sessão, atitudes para vencer essa guerra. Primeiro tópico, que é a primeira atitude, mansidão e benignidade. Mansidão e benignidade. Mansidão e benignidade. Trabalhe essas duas características do caráter de Jesus na sua vida. Amém? É muito importante você trabalhar essas duas características, amém, que envolvem o caráter de Jesus Cristo. Né? Às vezes a pessoa fala bastante língua estranha, pula bastante na igreja, rodopia, amém, mas não tem mansidão nenhuma e a bondade passou longe, né? A bondade passou longe. Vamos lá. Segundo tópico, né? Segunda atitude para vencer essa guerra. Firmeza.
tá? Firmeza. Ainda no versículo 1 e no versículo 2. Quando ele fala que ele é duro, né? Ele se expressa com dureza, e na linguagem antiga diz o quê? Segundo Coríntios 10:1. 10:1 fala humildade e ousado. Ousado, né? Tá? Ousadia, tá? Ousadia, dureza, são sinônimos de firmeza, né? Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Sou firme quando estou longe. Falo com firmeza, falo com convicção, falo com certeza, certo do que eu estou falando, né? Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não briguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Tem gente aí na congregação, amém, que está me julgando, é Paulo falando, né? Aí na congregação me julgando com que os motivos que eu faço as coisas para vocês são carnais, amém? São do modo humano, tá? Eles não reconhecem a minha autoridade, eles não reconhecem que eu ando no Espírito, que as minhas atitudes, a minha intenção, a minha motivação, ela é espiritual. Aleluia. Não, eles não reconhecem isso. E com esses que não reconhecem, eu vou ser duro, tá? Eu vou agir com firmeza, tá entendendo? Tá? Com os outros não, mas com esses que estão se levantando contra mim, se preparem, porque eu vou ser duro. Amém? E não peça para mim diminuir não, porque eu vou agir com dureza. É o que Paulo está tentando passar aqui, tá entendendo? Né? Quando ele fala, quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, tá? Pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza, amém? Tá? Se vocês se meterem na situação, eu também vou ser duro com vocês. Eu não vou aí para ser duro com a igreja, tá? Eu já tenho a direção certa com quem eu vou ser duro. Eu vou ser duro com esse grupo de líderes aí, que são falsos apóstolos, são cristãos, são judeus vestidos de cristão, amém? E que estão me desafiando aí. Com esses eu vou ser duro. Mas se vocês também se levantar e querer defender eles, também serei duro com vocês. É o que Paulo está dizendo. Amém? Tá? Vamos lá, vamos aqui ver aqui o artigo, qual é o comentário. Antes de enunciar o conteúdo do seu apelo, Paulo fez uma referência irônica ao que diziam a seu respeito. Ele não desejava ser ousado, duro, né, perante os coríntios, servindo-se daquela firmeza com que trataria seus acusadores, tá? Não era com a igreja, era contra os acusadores, os falsos apóstolos, os líderes judeus que se vestiam de cristão. É com esse que ele iria ser duro. Mas estava preparado para ser firme quando necessário, contra os seus adversários que o acusavam de agir com mundano proceder. Olha aqui, ó. Amém? Eles acusavam, esse grupo, esses líderes, esses falsos apóstolos, esses líderes judeus vestidos de cristão, acusavam Paulo de proceder de uma forma mundana, carnal, tá? E Paulo estava louco para pegar eles, né? Para ser firme com eles e duro com eles. No conceito deles, o apóstolo andava na carne, no sentido de executar um plano duramente, né? Um plano puramente humano, usando o engano e a malícia. Assim esvaziava o caráter divino da vocação do apóstolo. Uma ação firme não pressupõe o desprezo da mansidão. Cristo era manso, mas agiu com firmeza quando se fez necessário. Tá? Não era porque ele era manso que ele tinha que ser mole. Tem gente que confunde ser mole com mansidão. Amém? Tá?
Eu posso ser manso, mas ser firme em certas situações. Tem certas situações que você tem que ser firme, né? Eu lembro que tem uma irmãzinha, né? Que quando via a gente ser um pouco mais duro, não só uma irmãzinha, também tinha um irmãozinho que agia da mesma maneira. Ai, pastor, o senhor está pegando pesado, o senhor está sendo muito duro, que não sei o quê, né? Eu falei, você fica com esse mel todo aí, com esse amor todo aí, daqui a pouco essas pessoas estão montando em você e você nem percebe, tá? Amém? Porque essas pessoas são malandras. Elas vêm, vai entrando, daqui a pouco querem dominar você. E se você não agir com dureza e firmeza, elas acabam te dominando mesmo. Tá entendendo? Porque tem gente que acha que para pastor tem que ser muito bonzinho. Amém? Tá? Se ele agir um pouquinho mais duro, ele não é pastor. Não, meu irmão. Jesus era manso, tá? Mas quando ele tinha que ser duro, ele era duro, tá? Então não é bem assim, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Cristo, que era manso, agiu com firmeza quando se fez necessário. O líder tem que ser firme quando é necessário. Senão as pessoas, ó, monta em cima do líder, faz o que quer em cima do líder, tá? Marcos 11, 15 a 19. Vamos ver Jesus aqui. Marcos 11, 15 a 19. Já achou aí, pastor Renato? Marcos 11, 15 a 19. Diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Amém? Se a gente der moleza para certas pessoas dentro da igreja, eles fazem o mesmo com a igreja. É ali o temor, né, pastor? É. Aí quer fazer Tá? o que quer dentro da igreja. Amém? Bagunça tudo. É verdade. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinha medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Amém? Quando ele viu aquilo na casa de oração, na casa de Deus, aquela bagunça, aquela maneira que eles faziam de culto, amém? Ele partiu para cima com dureza e com firmeza. Amém? Não deu moleza. Ele foi contra aquela atitude, né, pastor? Não é que a gente tem que ir contra a pessoa. A gente não deve o quê? É aceitar o que a pessoa quer fazer, ou não é, pastor? E está errado, não é? Exatamente. Agora tem gente que olha, deixa para lá. Esse deixa para lá, a pessoa vai o quê? A pessoa vai virando, entendeu? Um sem vergonha, não é? Por quê? Porque deixa pra lá e vai ficando naquilo e nunca muda o seu comportamento. Irmão, Satanás é estrategista. Tá? Em nome do amor, as pessoas aceitam tudo, pastor. Satanás é estrategista e malandro. O amor. Se tem alguém malandro, é o diabo. Em nome do amor, aceita tudo. Tá certo? Pessoas dão um lugar para ele, dentro da igreja, e daqui a pouco essas pessoas estão sendo usadas para manipular a igreja toda. É verdade. E se você não tiver discernimento, essas pessoas começam a se infiltrar e daqui a pouco elas começam a destruir a igreja. É verdade mesmo. Tá? Você começa a afrouxar muito, começa a entrar na onda dessa gente, a igreja vai perdendo o temor. Verdade. Tá? Daqui a pouco ela perde a alegria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo começa a ficar acuado, amém? E a igreja daqui a pouco começa a se perder. Tá? É o que tem acontecido muito dentro da igreja.
Porque eu vou te dizer, Satanás coloca muita gente para intimidar pastor. Tem pastor intimidado. Amém? Intimidado. Tá, fulano vai lá e ele dá um dízimo alto, e o coitado do pastor tem um aluguel pesado para pagar, ele fica com medo de perder o fulano, aí o fulano monta em tudo quanto é jeito em cima do pastor. Se acha o dono. Exatamente, Magna. Aí ele quer mandar no pastor, quer manipular a igreja toda, tá? Amém? Se tem uma coisa que ninguém me pega é pelo dinheiro, tá? É verdade. Ninguém me pega pelo dinheiro, não. Amém? Tá? Já perdi gente que dava dízimo alto dentro da igreja, porque não concordava. Tá? E não abaixei a cabeça. Me mantei firme na doutrina. As coisas do Senhor é séria. E não é verdade, Marcos? Você tem experiência nisso, né? Você e teu esposo aí devem conviver muito com essas coisas, né? Todo pastor sofre isso. Não tem jeito, né? Tá? Exatamente, a palavra certa é essa. Fica na mão daquele que tem dízimo. A pessoa quer pegar você na mão. Isso, Amém? ela quer você na mão dela. Olha, eu vou orientar aqui. Nós temos que depender de Deus. Não usa o teu dinheiro para querer pegar pastor na mão. Para persuadir pastor. Tá? Não usa. Ou você dá o dízimo para Deus, porque você o ama, porque você quer ver a obra de Deus crescer, tá? Ou você não dá um centavo na igreja. Se for para querer fazer cabeça de pastor, manipular pastor, amém? É melhor você não dar. Você vai ser cúmplice de algo muito sério. Vai pagar o preço. Tá? E vai pagar um preço muito sério. Tá? Porque se esse pastor for destruído, você também será destruído. Tá? Porque você foi usado pelo diabo. Tá? Você foi usado pelo diabo para destruir esse pastor. Amém? Tá? Olha, meu irmão, quer entregar oferta, quer entregar o dízimo? Entrega lá, na frente. Pastor, amém? Tá? O pastor não precisa ficar sabendo que você deu ou não deu. Tá? Basta lá, coloca o teu nome lá no envelope, para que haja uma questão de ordem, né? Às vezes a contabilidade pede, às vezes a própria Receita Federal pede, entendeu? Tá? Então, quer colocar, coloca, amém? Tá? Mas não fica querendo usar isso, amém? Para manipular o pastor, manipular a igreja, querer mandar na igreja, porque você vai ser cúmplice, amém? Vai pagar um preço muito alto por causa disso. Tá entendendo? Tá? Nós ensinamos como ofertar e dizimar nas aulas passadas, né? Procura aí a escola de discípulo, as duas últimas aulas, que você vai aprender como ofertar e dizimar na igreja, que é o que Paulo ensinou como agir, né? Tá? Então Paulo agia com firmeza, amém? Ele era duro, firme, tá? Porque ele tinha que manter a ordem da igreja, né? Ele era o fundador da igreja, ele tinha compromisso com aquela igreja. Pastor que ama a igreja e tem compromisso com a igreja, não leva a igreja de uma forma relaxada, amém? Tá? Ele tem zelo pelas coisas de Deus. Vamos lá. Terceiro tópico, tá? Terceiro tópico. Sempre é bom lembrar, né? Nosso tema da lição: ministério, serviço cristão, uma guerra espiritual. Primeira sessão: atitudes para vencer essa guerra. Primeiro tópico, primeira atitude: mansidão e benignidade. Segundo tópico, segunda atitude: firmeza. Amém? Terceiro tópico, terceira atitude: usando as armas adequadas. Na guerra espiritual, você tem que saber usar a arma adequada. Amém? Deus nos dá muitas armas espirituais, tá? E você precisa aprender a manusear todas elas, tá bom? Quando você entra numa escola de discípulo como essa, você está aprendendo a manusear, eu posso dizer que é a mais poderosa das armas, que é aquela que serve para atacar e para defender. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Amém? Quem tem o conhecimento da palavra de Deus, quem adquire o conhecimento da palavra de Deus, vai aprender a manuseá-la. Amém? E vai aprender a atacar e a se defender. Tá? Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
É uma das mais poderosas armas que Deus deixou à disposição da sua igreja e do seu povo. Vamos lá ler o versículo, do versículo 3 ao versículo 6. Do versículo 3 ao versículo 6. 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim, versículo 3. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruirmos ideias falsas. Amém? Você veja que essas fortalezas que Paulo fala aqui são pensamentos, amém? Que se formam em volta da tua cabeça, tá? Por isso que você tem que tomar cuidado com muita informação que não serve para nada. Só vai criando uma crosta em volta de você. Não te defende, não te protege, amém? Sabe? Informação em forma de bobagem não serve para a tua luta nem para a tua guerra espiritual. Tá? Você precisa de informação que realmente você vai usar no teu dia a dia para tuas batalhas espirituais. Tá? Diz assim, e também todo orgulho humano. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Amém? Tá? Olha, amado, fazer que teus pensamentos, sabe? Fazer que tua mente, tua cabeça se sujeite a obedecer a Cristo, a obedecer a palavra de Deus. Que coisa, hein? Verdadeira batalha, né? Vamos ver aqui o que o autor colocou aqui para nós, tá? Ao reagir diante das acusações infundadas, Paulo fez uso de imagens relativas à guerra. A sua defesa começou por dizer que andando na carne, isto é, vivendo em um corpo de carne, porém não militava segundo a carne ou conforme os métodos e motivações carnais. Não é porque ele estava no seu corpo físico que ele andava segundo a carne, né? Ele não era motivado pela carne e não guerreava segundo a carne, tá? As armas que usava também não eram carnais, mas poderosas em Deus. Não eram armas que vinham do braço, né? Que vinham de pensamentos humanos. Não eram armas humanas, adquiridas pelo método humano de adquirir as ideias e pensamentos. Mas é pela forma de Deus, pelo método de Deus, segundo as ideias de Deus, segundo os pensamentos de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. As minhas armas são superiores às armas de vocês. Amém? Tá? Essa que é a verdade, né? Tais armas consistiam na proclamação do Evangelho, mediante o qual o poder divino é liberado. Amém? Tá? Em outras palavras, na medida que Paulo pregava o Evangelho, ele se tornava mais poderoso e mais forte, amém? No argumento quanto à palavra de Deus. Né? Ele adquiria o conhecimento, né? Por meio delas se destruíam as fortalezas, apresentadas na forma de sofismas. Quer dizer, o que são essas fortalezas? São sofismas. O que são sofismas? Sofismas são argumentos contrários à verdade. E aonde você recebe argumentos contrários à verdade? Quem é que combate tudo aquilo que você acredita
na palavra de Deus? Onde estão essas ideias e esses pensamentos que contrariam a palavra de Deus? No sistema do mundo, né? Na mídia, né? Nas falsas religiões. Por isso que a gente tem que filtrar, sabe? Tudo aquilo que a gente recebe de informação. Se você não filtrar as informações, você acaba criando uma crosta de sofisma, de pensamentos errados, amém, com a palavra de Deus. Eu digo, olha, eu chamo muito atenção quanto, amém, irmãos, você tem dificuldade de armazenar e depois se lembrar de uma frase. Se você tem dificuldade de armazenar uma frase, para que ficar buscando um monte de mensagem bíblica? Para que ficar procurando tudo quanto é pastor, amém? Pregação. Daqui a pouco você está com a tua cabeça uma verdadeira salada doutrinária. Daqui a pouco você está combatendo até o teu pastor. Porque nesse meio evangélico aí, o que não falta, meu irmão, é uma mistura de comida, tá? O teu pastor, que você escolheu para ser teu pastor, ele tem o alimento certo para você, amém? Ele tem o alimento certo para você. E ele vai dar comida exatamente na dosagem que você precisa. Porque o teu pastor de verdade é Jesus Cristo. Aquele que você escolheu, ele está apenas sendo usado para te dar de comer, para te dar de te alimentar. Amém? Você pode ter um ou dois pastores que você confia para buscar também um ensino, né? Que é que lá hoje eu vou comer uma comida diferente, né? Vou num restaurante comer uma comida diferente, né? Tá, claro, às vezes faz bem comer uma comida diferente, né? Tá? Desde que ela não contrarie aquilo que você está acostumado a comer, porque senão vai te fazer mal para o estômago. Tá? Se você for num restaurante que a comida foi muito pesada e você não está acostumado a comer, você vai ter problema de estômago. Você vai ter problema no intestino, né? Lembra? Já passou por isso já? Assim também, amém? Se você pegar uma informação que contraria o que você recebe de informação do teu pastor, daqui a pouco tu está confuso. Amém? Por isso que você tem que ter a maturidade de saber filtrar o que você recebe, né? Às vezes a pessoa passa o dia inteiro escutando mensagem. Eu estou escutando mensagem. Chega no final do dia, você pergunta, o que você guardou? Nada. Eu não me lembro. Eu só achei bonita a mensagem. É melhor você ficar, amém, no ensino só e comer bem, sabe, mastigar bem aquilo que você está comendo, do que fazer pega um monte de comida e põe tudo dentro de um prato. Amém? Daqui a pouco é uma mistura de coisas e o nutriente de verdade você não acaba não recebendo, né? Tá? Porque você não comeu direito. Você encheu o teu prato de comida, mas você não colocou, né, o carboidrato de um lado, a proteína do outro, né? Amém? O feijão o que é, Renata? Proteína. O arroz é o carboidrato, né? É o carboidrato, a proteína, né? E a mistura? Proteína também. É proteína, né? O feijão é grãos que fala, né? Grãos é ferro? Acho que é isso. Né? Cada um tem a sua, né? Amém? Sua dosagem. Tá certo? Tem a salada, né? Mas o camarada vai lá, põe um monte de arroz, um monte de feijão, faz uma salada. Come muita mistura. Muita coisa, 3, 4 misturas. Come peixe, come frango, come carne. Daqui a pouco ele tá lá passando mal. Não sabe por que tá passando mal. Assim também é espiritualmente, meu irmão. Você põe um monte de informação na tua cabeça, né? Acabou, quebrou, amém? Daqui a pouco tu não absorveu nada, não está absorvendo nada, tá? E aí começa a criar um monte de sofisma, um monte de pensamento errado, tá? Então vamos aprender a filtrar, tá entendendo? Voltando aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios 1, 17. 1 Coríntios 1, 17. Diz assim:
17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo da cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeu como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aleluia. Glória a Deus. Não é a cultura do homem que nos torna forte espiritualmente. Amém? O que nos torna forte espiritualmente é aquilo que vem por meio da revelação do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo. Paulo não falava com eles pela cultura grega, Paulo não falava por eles pela cultura judaica, Paulo falava com eles pela revelação dada pelo poder de Deus. Era o poder de Deus que usava Paulo para ensinar a igreja. Aleluia. Paulo não se firmava na cultura judaica. E olha que Paulo tinha a cultura judaica. Amém? Mas ele não se firmava na cultura judaica. Paulo se firmava no poder de Deus. Amém? Se tem algo que produz fé dentro de você e torna realmente a palavra de Deus uma verdadeira arma, é quando você recebe a palavra revelada no teu coração. Amém? Quando a palavra vem com poder, quando a palavra vem com autoridade, ela encaixa no teu coração. E ela vira uma verdadeira arma espiritual na tua batalha. Tá? Mas se você busca conhecimento por meio da cultura humana, procura por meio de teologias humanas, você não vai receber aquilo que vai virar uma arma espiritual na tua vida, que é o poder de Deus. O poder de Deus é que traz a revelação da palavra de Deus. A gente pode ensinar com toda a cultura do mundo, amém? Mas a que vai levar você a se tornar um guerreiro espiritual, alguém forte espiritual, é a palavra que você recebe por meio do poder do Espírito Santo. É aquela palavra que encaixa no teu coração, é a revelação. Amém? Tá? Não é o muito da informação que faz você adquirir a sabedoria de Deus, tá? Mas são as palavras que você recebe com revelação. A gente recebe um monte de informação e vira uma verdadeira mistura dentro da gente. Amém? Tá? Quando na verdade bastava apenas uma palavra da sabedoria de Deus. Bastava uma palavra revelada para preencher o teu coração e tornar você forte, amém? Forte dessa batalha espiritual. Amém, meus amados? Tá? Que você possa entender o que Deus está tratando com você. Vamos aqui pegar ainda 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e do versículo 1 ao 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu já vou encerrar, pessoal. Eu comecei tarde hoje, né? Vamos lá. Portanto, 1 Coríntios
não é 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Somente uma palavra revelada, ministrada no poder de Deus é que pode transmitir fé para você e fazer a tua fé crescer. Amém? Aleluia. Virá uma verdadeira arma espiritual na tua vida. Meu irmão e minha irmã, filtra as informações, sabe? Pega todas as informações que não te edificam, olha, sabe? Põe de lado, tá? É muita informação, cuidado com muita informação, tá? Amém? Filtra, tá? Aleluia, glória a Deus. Olha, eu particularmente, eu gosto, como eu faço de uma pessoa, o pastor que eu reconheço como pastor e recebo o ensino dele, né? Tá? Eu vou lá e procuro ouvir o que ele tem para me dizer na palavra, amém? Tá? E mais um, amém? Para que eu possa ter uma comida diferente, né, daquilo que realmente eu estou recebendo do pastor, né? Então isso é muito importante. Agora, se eu começar a ficar ouvindo mensagem de tudo quanto é pastor, meu irmão e minha irmã, daqui a pouco a minha cabeça vai virar uma confusão tremenda, tá? Muito difícil. Então procure filtrar, amém? Tá? Come apenas aquilo que vai te fazer bem. Pede para o Espírito Santo o filtro da tua vida, tá? Para que a palavra de Deus se transforme numa verdadeira arma espiritual na tua vida, tá? Porque o que não falta é sofisma, o que não falta é ideia e pensamentos que viram na tua cabeça verdadeira barreira, tá? Verdadeira fortaleza espiritual. E o diabo usa esses argumentos para manter você aprisionado e enfraquecido, tá? Como soldado de Cristo, Paulo estava pronto para punir toda desobediência a Cristo. O apóstolo não condena a intelectualidade humana em si, mas adverte contra o exercício intelectual rebelde e desobediente ao Senhor. Quanto aos coríntios, entretanto, esperava que fossem inteiramente submissos a Deus. Amém? Tá? Aleluia. Ele sabia que ele ia encontrar esse grupo de falsos apóstolos, que na verdade eram rebeldes, eram pessoas que tinham um ensinamento falso, contrário ao que ele ensinava. Mas ele iria para o confronto. O resto da igreja ele queria proteger. Amém? Ele queria proteger. Proteja a tua cabeça, meu irmão. Proteja o teu coração. Proteja a tua vida. Sabe? Porque o que não falta hoje em dia é ensino para trazer confusão para a tua cabeça. Tá? Aleluia. É isso aí, Magda, é isso aí. Ainda bem que você é madura, né? É isso aí. Precisamos estar atentos à comida espiritual que estamos nos alimentando, tá? Tem gente que se empolga, Magda. Tem gente que ele pega o pregador, amém? Pela eloquência dele, né? Ele, olha, irmãos, eloquência não é poder, amém? Eloquência não é poder, tá? Poder não é eloquência. Paulo não era eloquente, tá?
Paulo não era eloquente, pelo contrário. Paulo falava devagar. Paulo falava com calma. Amém? Tá? Tem gente que acha que a autoridade é só quem prega com eloquência, só quem prega gritando, né? Não, meu irmão. Isso não significa que a pessoa tem autoridade. Isso vai muito mais da personalidade e do temperamento do que a autoridade espiritual. Amém? Às vezes a pessoa fala manso e tranquilo e tem uma autoridade espiritual fora do comum. Enquanto que o outro grita, não tem autoridade nenhuma. Tá? Então aprenda, irmão, cresça, irmão, cresça. Cresça espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente para você entender, né? E não ser enganado, como o pessoal ali da igreja de Coríntios. Eles se enganaram, né? Tá? Então, amados, fica aí esta lição de hoje, né? Nós estamos tratando sobre serviço cristão, ministério, uma guerra espiritual. Na primeira sessão, nós estamos na primeira sessão ainda, né? Atitudes para vencer essa guerra. Primeira atitude, mansidão e benignidade. Segunda atitude, firmeza. Terceira atitude, usando as armas adequadas. No caso aqui, Paulo usou a palavra de Deus, a espada afiada. Ela corta para dentro e corta para fora. Amém? Né? Ela corta para os dois lados. Ela tanto é para o ataque como para a defesa. Tá? Então, foi essa arma que Paulo usou. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Segunda-feira a gente continua, tá? Na segunda sessão, que nós vamos falar sobre como o homem de Deus é reconhecido. Tá? Essa é a lição que nós vamos estudar segunda-feira. Pastor Renata, vamos orar. Vamos orar, isso. Vamos orar. Vamos Amém? orar. Você quer fazer algum comentário? Não, já falou tudo, pastor. Vamos orar, né? É. Já foi uma bênção. Esse ensino aí foi uma bênção. Vamos orar. Deu para entender alguma coisa? Oh, claramente. Amém. Claramente. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem tiver alguma pergunta de alguma lição passada, amém? Você vai colocar para mim aí nos comentários, Isso, tá? Eu vou anotar a pergunta e vou te responder na próxima aula, tá bom? Tá? Todos que tiverem um questionamento, uma pergunta, coloca aí, tá certo? Coloca aí que eu vou responder para você, tá bom? Na próxima aula eu vou responder, tá bom? Aos pouquinhos eu vou me ajeitando, né? Eu tô pegando ainda a manha de falar na internet, de falar aqui, ainda não tinha ainda essa prática, para mim tudo é novo, amém? Tá? Uma coisa é você dar aula ao vivo, né? Outra coisa é você dar aula assim pela internet. Aos pouquinhos eu tô começando a entender, tá bom? Tá? Vamos orar, pastor. Você me ajuda, pastora? Ajuda, vamos orar. Então, a pastora vai fazer uma oração rápida e objetiva e vamos se preparar, porque 11 horas da noite eu estou de volta. Amém? Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor da glória, por esta tarde abençoada, Senhor, que aprendemos um pouco da tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai querido, a sermos humildes, Senhor, Pai querido, a sermos mansos, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, cumprir a tua palavra, o Senhor possa derramar a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, nos ajudando, Pai, nos dando graça, sabedoria. Deus querido, abençoa cada irmão, cada irmã que participou desta live nesta tarde. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça, Senhor. Continua conosco, Pai querido, no resto, Senhor, desta noite, Pai. Que possamos ter uma noite abençoada, Senhor, um final da tarde abençoado para a tua glória, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Eu vou dar uma sugestão para você. Se você quiser encurtir a lição na tua cabeça, eu sugiro que você veja essa lição mais de uma vez. Amém? Tá? Para que você pegue a lição. Tá? Porque às vezes uma vez só ela passa e você deixa de ver alguns detalhes. Tá? Toda vez que você tiver a oportunidade de ver de novo uma lição, você vai lá e vê de novo a lição, porque você pode pegar detalhes que você não pegou naquela última lição. Tá certo?
Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até 11 horas da noite.